Joad para mim foi apresentado numa experiência muito marcante. Foi numa reunião da Convenção Unida Brasileira, em que lá eu conheci um pastor do Rio Grande do Sul que contava as experiências da igreja dele. E ouvindo o que ele dizia, eu fiquei fascinada. Foi algo muito marcante. E ele contava de uma parede de escalada. E quem me conhece sabe do quanto a minha imaginação é fértil. Então eu comecei a imaginar em Guaianazes uma parede de escalada com vários adolescentes e crianças, dando o melhor de si para superar e chegar ao ponto mais alto. E quando de repente eu pensava isso, eu imaginava que existem pontos altos que as crianças e adolescentes podem alcançar. Eu me apaixonei pela visão. E o tempo foi passando, mas aquela semente ficou dentro do meu coração. E eu sempre esperando a oportunidade para começar a implantar de fato o Joad. Pesquisei algumas coisas, mas eu entendia que não era o tempo de realizar. E com o passar do tempo, houve um afinamento, um ajustamento temporal do plano de Deus. E então eu fui pastorear a igreja de Guaianazes. E foi quando eu senti que era o momento certo de colocar em prática aquele grande desafio. Para mim mesmo seria a escalada de chegar no ponto mais alto. E pedindo a Deus uma direção, foi quando imediatamente haveria um curso do Joad, não em São Paulo. E eu pensei, quem eu posso mandar, meu Deus? Porque eu sei que um ministério de sucesso é um ministério que deixa sucessores. Então imediatamente veio ao meu coração o nome de Elias e Dalila. E apresentando para eles a proposta, eles se encantaram com o desafio. No começo ficaram um pouco inseguros, mas a paixão que ardia dentro de mim, ainda arde pelo Joad, foi tão contagiante que eles acreditaram no potencial que existia. E foram. Foi então assim que começou o Joad. E hoje, quando eu vejo uma base do Joad na nossa igreja, quando eu participo de uma formatura, eu fico pensando aonde nós vamos chegar. Talvez nós estejamos ainda no meio dessa parede de escalada, cujo final, aquele sino que nós vamos tocar, será a glória que nós daremos ao Senhor no dia da redenção. Eu sei que nós estamos no caminho. Por isso, eu quero dizer que esta visão do Joad não morre em mim, não morrerá no Elias e na Dalila, mas seguirá. E essa semana eu ouvi algo tremendo. Um adolescente dizendo, quando eu crescer, eu quero ser um chefe Joad. O meu coração encheu-se de alegria. Ao falar disso, meu coração transborda, porque eu sei que nós vamos chegar aonde a nossa mente não imaginou, aonde nossos sonhos não tiveram tanta coragem de ousar a sonhar, mas nós vamos viver os planos de Deus para nossa cidade. Que Deus abençoe o Joad e que venham novos desafios e que nós tenhamos sempre coragem de aceitar as propostas de Deus. Deus os abençoe. Bom, tudo começou, o Joad começou pra gente em 2018, para ser mais preciso. Em 2018 nós tivemos uma troca da direção local da igreja e nós tínhamos a visão celular na igreja, nós éramos líderes, eu e minha esposa, de uma célula de adolescentes. E aí acabou a visão celular, a igreja ela adotou um outro método e aí a gente ficou meio sem saber o que fazer. E num determinado domingo, a pastora Valéria, eu lembro como se fosse hoje, ela encostou em mim e na minha esposa, num término de culto, e falou, vocês querem fazer o Joad? Vocês vão fazer o curso do Joad, vocês precisam fazer o curso do Joad, vai ter um curso do Joad na Igreja Unida de São Mateus, vocês vão fazer. A gente não tinha ideia do que era o Joad. Nós topamos. E aí o curso ele era umas 2 semanas depois do que ela tinha nos informado, e a gente foi dar uma pesquisada na internet sobre o que era o Joad, e aí a gente, sem mesmo fazer o curso, a gente já começou a se apaixonar pela visão. E aí a gente fez o curso, e aí foi amor à primeira vista.
Bom, o Joad, ele apareceu na minha vida, na vida do chefe Elias, como ele já mencionou também, foi de uma forma muito repentina, de pastora Valéria sendo pastora Valéria, quando ela nos convidou para fazer o curso. Nós fomos fazer o curso na Igreja Unida de São Mateus, que ele já tem uma base implantada lá já há alguns anos, e quando eu comecei a ouvir aquelas ministrações do curso, eu fui ficando cada vez mais maravilhada com o que eu ouvi ali. E foi vindo vários nomes na minha mente de pessoas que eu queria comigo nessa nova jornada aí. E o Joad, ele veio como um divisor de águas. Foi algo assim, um presente de Deus, literalmente, para minha vida. E assim, são experiências maravilhosas que a gente teve, que a gente tem, né, com eles, as atividades. No começo deu aquele receio, meu Deus, será que vai ser bem aceito, né, por eles? O meu receio maior era os adolescentes, de verdade, abrindo meu coração. O meu receio maior era os adolescentes, porque como que você vai explicar, como que vai entrar na mente deles, assim, só explicando a princípio como que funciona o Joad? Será que eles aceitariam bem? Mas, para minha surpresa, foi 100% de aceitação, tanto do Júnior 1, Júnior 2, os adolescentes. E nós formamos uma grande família em relação a líderes, né? E cada vez mais Deus tem nos surpreendido em relação ao Joad. O Joad apareceu para mim quando o chefe Elias e a chefe Danila vieram do curso. Eles tinham feito recentemente e eles vieram e falaram que era muito legal, o projeto era muito divertido e que a gente tinha que participar. E aí a gente foi visitar a Igreja Unida de São Mateus. Lá eles já têm uma base há muito tempo, pra gente conhecer, ver como é que era. A gente teve a oportunidade de até participar de uma das dinâmicas que eles estavam fazendo lá nas classes. Foi bem divertido. A partir dali a gente já se interessou, já se inscreveu para o curso. Aí o curso foi aquela coisa, né? 3 dias você aprendendo tudo de uma vez. Foi bem divertido, algumas dinâmicas, algumas coisas. Aprender a formação, desastre total. Descansar. Sentido. Lema. As crianças eram muitas, deu medo no começo. A gente parecia que estava meio perdido, sem saber o que a gente ia fazer. Mas aos poucos foi indo, cada sábado foi uma atividade diferente, eles foram participando. E na cerimônia oficial foi maravilhoso, né? Aquela igreja toda arrumada, colorida, um monte de Joades, aspirantes ali no momento ainda, para ganhar os bonés. A gente também, que ia ser empossado, né? Os chefes, foi assim maravilhoso. Meu, vocês têm ideia que é um ano de base? É um ano que estamos lá na primeira Igreja Unida de Guaranas. Passou assim, né? Passou muito rápido. Foi momentos muito especiais. Momentos que durou uma 2 horas, 3 horas. Que pra mim ficou pra sempre, sabe? Ficou em minha memória pra sempre. Eu vou sempre guardar esse ministério, certo? E na verdade foi um ano de conhecimento. Um ano de adaptação, um ano de aprendizagem. Aprendemos bastante com os aspirantes, com os Joades, com os líderes, com os chefes também. Foi um ano muito bom, sabe?
O Joad não é algo momentâneo, não é algo passageiro. O Joad seria um ponto do futuro. Como assim, um ponto do futuro? Eu penso assim que de lá vai sair um presidente, vai sair ministros, vão sair de lá músicos, vão sair lá cientistas, vão sair de lá esportistas, vão sair de lá trabalhadores honestos. Como nós ensinamos, estamos estamos conseguindo desenvolver o caráter de Cristo, como está escrito aqui atrás da nossa camiseta. Ela representa as nossas orações. O copo, ele representa o Espírito Santo. O que o copo representa? O Espírito Santo. E a água? As orações. As nossas orações. Quando, presta atenção, silêncio, gente, por favor, estou ouvindo vozes aqui atrás. Presta atenção. Quando a nossa oração é certa, todo mundo tá vendo? Vou colocar o copo que representa o Espírito Santo nas nossas orações. Olha só o que acontece. Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que quando oramos da forma correta, com o coração bom e agradável, as nossas orações são absorvidas. O que isso significa? O Espírito Santo recebe a sua oração. Ele pede para Deus, ou seja, pega a sua oração e chega até o trono de Deus, que ele atende as suas orações. Entendido? Entendido! Isso aí, galera! Como surgiu o Joad para mim? O Joad surgiu para mim através de um culto que foi divulgado durante os avisos e foi informado sobre o que era o Joad, para que servia, enfim. E quando eu assisti aquele vídeo, falou muito ao meu coração, o Espírito Santo me incomodou demais, dizendo: eu tenho que estar lá, eu tenho que ser líder, eu tenho que fazer parte desse ministério, eu tenho que ser essa peça tão importante, tão fundamental, tanto para mim quanto para eles. Então, eu não encontrei o Joad, mas o Joad me encontrou. Foi quando foi informado e eu encontrei ele. Então, o Joad me achou, né? Então, teve um encontro aí da parte, né? Vinda de algo que eu nem imaginava, que eu nem esperava. Mas veio um encontro e eu senti que era pra mim, que eu tinha que fazer parte disso. E hoje eu estou aqui. Quando a gente começou o nosso intensivo, foi uma loucura. A gente tinha muita criança e muito adolescente, tudo junto na igreja, num sábado à tarde. A gente ficou com medo. A gente ficou com medo de não dar conta do recado. Mas passou o primeiro sábado, veio o segundo sábado, o terceiro sábado, e o nosso coração, cada sábado que passava, ele ardia mais e mais para a gente fazer as nossas atividades, para a gente seguir a cartilha, porque na primeira turma é todo mundo intensivo, né? Todo mundo aprendendo o que é o Joad, passando por essa imersão de 3 meses. E aí a gente foi aprendendo, ensinando e aprendendo com eles. E chegou o dia da nossa cerimônia oficial, dia 15 de setembro de 2019. Eu lembro como se fosse ontem. A igreja toda decorada, a igreja, os pais e os responsáveis participando em peso, a igreja cheia, os Joades todos empolgados, todos ansiosos para serem empossados e receberem seus bonés.
Joad pra mim é um negócio muito louco, porque eu vejo a dedicação dos nossos chefes, eu vejo a dedicação de nós líderes, e o negócio é muito louco, porque o significado de a gente dar o nosso sangue para poder transformar essa geração de crianças e adolescentes como cidadãos e cristãos, pessoas melhores e tal, é um negócio muito louco, é algo muito difícil. A nossa convivência é realmente como se fosse uma família. Eu vejo cada líder ali, cada Joad um pedacinho de mim, porque é sensacional. Então pra mim o Joad é um desses significados. Fora que saber que todo sábado eu vou ver adolescentes que possam estar se espelhando em mim, e saber que ali eles podem ter um escape do dia a dia deles e ouvir uma palavra de incentivo para a vida deles, é algo sensacional. Entrou na minha vida no ano de 2019 com uma proposta do Elias, que hoje é o nosso chefe, me convidando para fazer o curso de líderes para o Joad, a nossa base de Guaianazes, que iríamos formar. E eu aceitei de início, e aí depois veio aquela insegurança, e assim, não vou não. E na semana do curso eu enviando para Elias que Elias, eu não vou mais. E ele ficou no meu pé, ele falou, você vai sim, eu não vou desistir de você, você tem que ir. E hoje eu sou eternamente grata por ele ter insistido e ele ter falado, você vai. Passaram um ano que eu prometi que daria o meu máximo para ser uma boa líder Joad. E com a graça de Deus eu tenho conquistado isso, procurando sempre fazer o máximo por eles. E quero agradecer também aos pais por terem confiado a nós o bem mais precioso, que são os seus filhos. Com a graça de Deus, procurando sempre dar o melhor para todos. Legal, a nossa base foi toda empossada, eu chefe fui empossado, minha esposa chefe foi empossada, líderes foram empossados pelo nosso supervisor querido, Thiago Puran, e a nossa base começou a funcionar. E aí já tinha um desafio, o Dia das Crianças. O que a gente vai fazer para o Dia das Crianças? Deus nos deu sabedoria, nos deu uma direção, a gente fez uma parceria com o Ministério Infantil da nossa igreja, o Ministério Crescendo na Graça. A gente conseguiu fazer um dia totalmente DIN para eles. Até adolescentes curtiram o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 2019. Me lembro também como se fosse ontem. Nós alugamos alguns brinquedos, conseguimos fazer a locação de alguns brinquedos. Nós conseguimos alugar um brinquedo lá que chama Guerra de Cotonete, que foi a sensação do Dia das Crianças. E aí todo mundo se divertiu muito, a gente teve o nosso momento de palavra, e foi um momento que acredito que ficou marcado nas nossas vidas, principalmente na vida deles. Maravilha fazem meu viver, meus problemas sempre a resolver. E o Joad entrou de férias. Fizemos a nossa cerimônia oficial em setembro, outubro, Dia das Crianças, passou novembro, dezembro, entramos em recesso. Como todo mundo conhece, o Joad ele retorna em março, no final de semana subsequente ao encontro de líderes, né? Encontro internacional de líderes. E o que a gente vai fazer com essa meninada
com esses adolescentes até o retorno em março. Vamos lá, vencemos mais um desafio. Em janeiro nós fizemos o nosso primeiro Acampa Dentro, onde o nosso maior desafio foi: não era para eles levarem colchonete, nem pijama e nem travesseiro, porque ninguém ia dormir. Passamos uma noite inteira na igreja acordados. Eu sou do meu Senhor, alegria sempre e todo o meu louvor. Sou Joade, sim, eu sou do meu Senhor. Ainda de férias, nós tivemos uma segunda atividade, ainda no recesso. Nós ousamos fazer um passeio com eles. Ousamos fazer um passeio. Foi um desafio tanto pra gente, como o primeiro ano de base, né? Primeiro ano não, nós não tínhamos nem 6 meses de base ainda. E aí nós fomos aqui em São Paulo, no Parque Ecológico do Tietê. Nós alugamos 2 micro-ônibus, conseguimos encher, tivemos uma média de uns 50 joades nesse passeio. Eles super empolgados, super ansiosos para participarem, para passearem, né, com a gente. E aí foi bênção, nós tivemos nosso momento de palavra, nós tivemos nossos momentos de brincadeiras, fizemos um churrasco lá, fizemos um mega piquenique. Foi um dia muito divertido, intenso e marcante, acredito eu, na vida deles. Porque nas nossas vidas como líderes ficou marcado. Com coração, sou Joade, sim, eu sou do meu. Mas aí veio a pandemia. A pandemia fez nós colocarmos todos os nossos planos, todas as nossas atividades que nós tínhamos pensado dentro de uma gaveta. Nós colocamos tudo na gaveta, nós arquivamos tudo. Foi como um balde de água fria. E eu digo não só para o Joade, né? Qualquer área das nossas vidas foi um balde de água fria essa pandemia. A gente teve que desacelerar, a gente teve que parar um pouquinho, a gente teve que viver o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu não digo por ironia, mas eu digo assim pela certeza dos planos de Deus. Esse foi o tema, esse está sendo o tema de 2020 da minha igreja. 2020, o ano do Kairos de Deus, o ano do tempo de Deus. E nós estamos vivendo o tempo de Deus mesmo para as nossas vidas. Nós estamos vivendo. É um tempo para a gente desacelerar. É um tempo para a gente cuidar da nossa família. É um tempo para a gente cuidar da nossa vida espiritual. É um tempo para a gente se cuidar. E aí a gente colocou tudo na gaveta do Joade. Mas com a graça de Deus, o Espírito Santo nos direcionou e a gente conseguiu manter contato com eles. A gente conseguiu desenvolver atividades. Tudo pela graça de Deus e pela sabedoria vinda de Deus na vida de cada líder que trabalha com a gente, na vida de cada auxiliar que trabalha com a gente. Deus tem nos direcionado, Deus tem nos abençoado nesse sentido. Nós temos uma equipe ímpar na nossa base. E essa equipe, ela demonstrou um trabalho excelente. Excelente. Eu deixo aqui os parabéns para cada líder e para cada auxiliar, para cada pessoa que nos ajuda direto ou indiretamente. Nós conseguimos manter contato com os Joades e eles estão a todo vapor ansiosos por retorno da nossa base, por retorno das atividades presenciais. E as atividades que nós fizemos foram bênção na vida deles. Eu acredito muito que nós alcançamos a vida deles, muito mais do que isso, nós alcançamos as famílias quando nós entrávamos através da televisão ou através da tela do celular dentro da casa deles.
significa aprender e falar mais de Deus. Eu sempre quis falar mais de Deus em alguma coisa. Eu tava pensando nisso, mas eu não sabia que ia acontecer isso bem no Juad. E eu aprendi a amar, a fazer um monte de coisas. E eu amo o Juad desde então. E quando minha mãe fez a inscrição, eu fiquei muito ansiosa, mas eu soube que era na igreja. E eu tô aprendendo muito com o Juad e eu gosto muito do Juad. Então foi isso. Tchau! Bom, hoje eu vou falar como o que o Juad meio que fez na minha vida, o que mudou e essas coisas, sabe? O Juad, ele meio que não... Acho que ele foi um propósito, sabe? Ele entrou meio que do nada na minha vida, mas, tipo, foi uma coisa muito legal. Além de, tipo, ter várias atividades que fazem você aprender sobre a história de Jesus, sobre a Bíblia, sobre tudo que você tem que aprender lá, a gente também, além de se divertir, a gente ajuda os outros, a gente aprende além de se divertir, a gente aprende a cuidar um dos outros, não maltratar, não fazer coisas erradas para que a gente se desvie do caminho. E tipo, o Juad, ele é uma coisa assim, que meio que mudou minha vida, sabe? Eu meio que comecei, sabe? A começar mais ler livros, né, porque fazer minhas atividades, tipo, da escola, porque minha mãe tinha que pedir pra eu fazer as atividades, né, porque eu ficava brincando demais, e eu aprendi que, tipo, tem hora pra tudo, né, a gente tem hora pra fazer lição, tem hora pra ajudar a fazer as coisas da casa, tem horas que você tem que ler a Bíblia. Nesse caso, eu não estou lendo a Bíblia, mas sim, eu vou começar a ler a Bíblia, porque, tipo, eu também aprendi no Juad que ler a Bíblia é importante. Porque, tipo, se o chefe ou os chefes ou os líderes quiserem fazer uma brincadeira, tipo, de Bíblia, perguntando que versículo tá isso, que versículo tá aquilo, tipo, a gente já vai saber, entendeu? Se a gente já estudar, né? E, tipo, é bom estudar a Bíblia pra saber o que Jesus fez, o que aconteceu até a morte dele, até ele ressuscitar e tal. E, tipo, a gente que tá no Juad, tem algumas pessoas que sabem bastante da Bíblia, mas não sabem tudo, né? Então, assim, tem gente que sabe a maioria, sabe, das coisas e tal. Os adultos, a gente vê eles falando os versículos exatos ali. Às vezes eles erram, sim, mas eles sempre falam os versículos exatos ou não. Mas eles não fizeram isso da primeira vez. Eles teve que treinar, sabe, pra aprender, pra gravar onde está as coisas. E, tipo, o Juad é uma coisa que sempre vai ficar na minha memória, sabe? Ele não vai sair, sabe? E é uma coisa legal de se fazer. No primeiro dia do Juad eu não fui, mas deu pra sentir que foi legal e que não foi chato, sabe? Algumas brincadeiras eu falo assim, não, eu não vou fazer, tipo, só brincando, mas depois eu faço e acho divertido. Então, assim, a gente sempre tem que fazer as coisas pra depois falar se gostou ou não. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer toda hora. O Juad, ele é uma coisa que, pra mim, eu não vou esquecer, né? Ele é uma coisa que vai ficar dentro do meu coração e, tipo, os chefes, os líderes, e com certeza, quando eu ficar mais velho, eu com certeza vou fazer o curso pra ser uma líder, né? Uma chefe, né? Do Juad. Então é isso, o Juad praticamente foi uma vitória, sabe? Foi um caminho que eu tenho que seguir, entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau! Nesse ano, o que o Juad representa pra mim é que nós somos uma grande família, onde nós aprendemos a palavra de Deus com muita diversão e com várias dinâmicas. E com essas dinâmicas nós levamos pro nosso dia a dia.
A segunda coisa é o que o Joad mudou na minha vida. O que o Joad mudou na minha vida foi que eu criei mais responsabilidade. Como, por exemplo, no Joad nós temos que usar o boné. Então, nós não podemos esquecer de usar o boné, a camiseta, a Bíblia e levar a cartilha. Então, isso criou responsabilidade sobre a minha vida e também mais autonomia. A terceira coisa é, eu sendo adolescente, o que o Joad me ensinou foi que nós temos que esperar o tempo de Deus para namorar ou qualquer outra coisa. Então, isso o Joad me ensinou.